Bom dia, sétimo ano. Vamos continuar o nosso assunto? A gente está estudando sobre como alguns países da Europa definiram suas fronteiras e o rei voltou a ter poder e importância. E o rei, então, organiza o país, certo? Hoje a gente vai falar dos dois países que estão na Península Ibérica. Lembra o que é península? Península é uma região de terra rodeada por três lados de água e um lado ligado ao continente. Então, se você for olhar no mapa, a Península Ibérica, lá na Europa, está bem no cantinho e ela é rodeada de água. De um lado tem o Oceano Atlântico, do outro lado tem o Mar Mediterrâneo. E é interessante notar que essa península, ela está na Europa. Ali está Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Só que ela está bem pertinho da África, muito pertinho. Mas tão pertinho que tem um estreito ali que chama Estreito de Gibraltar. O Marrocos quase encosta na região ali da Europa. Então, a África e a Europa estão bem pertinho. Na parte mais estreita desse Estreito de Gibraltar, ela tem 13 quilômetros só de distância. Então, é uma região da Europa bem perto ali da região do Marrocos, onde habitavam os árabes. E os árabes muçulmanos, a gente está estudando que nesse período eles tinham ficado bastante fortes com a sua religião e eles eram muito guerreiros. Lembra que teve aqueles combates das cruzadas lá na região de Israel, né? Então, agora nós vamos ter a mesma situação aqui, sabe por quê? Porque os árabes muçulmanos, eles tomaram posse de boa parte da região ali da Península Ibérica. Claro, era pertinho ali, né? Então, eles tomaram posse ali. E eles vão dominar toda essa parte ali mais ao sul da Península Ibérica e vão empurrando os moradores europeus mais para cima, na região mais norte. Então, na região, você vai olhar na página 9 e lá tem três mapas de três momentos diferentes, onde vai mostrando o domínio árabe sobre aquela região. E os árabes, então, vão ficar ali durante muito tempo. E os reinos que mais tarde vão se transformar em reino de Espanha e Portugal, eles vão ser 4 pequenos reinos mais ao norte. Nós vamos ter, então, o reino de Leão, reino de Castela, reino de Navarra e reino de Aragão. São esses 4 reinos, tá? Agora a gente vai falar do caso específico de Portugal. Como é que Portugal passou a ser esse país com um rei governando Portugal? Na época da Idade Média, claro. Foi no século XI, tá? Século XI. A gente está vendo, a maioria aconteceu no século XI. No século XI, o rei de Leão e Castela, ele deu de presente o condado portucalense para um nobre, o nobre Henrique de Borgonha. Por que o Henrique de Borgonha ganhou esse presentão? Ganhou uma faixa de terra bem grande, que era chamada de Condado Portucalense, onde mais tarde viria a ser Portugal. Porque ele ajudou a lutar contra os árabes muçulmanos, que agora era a grande questão, tentar expulsar os árabes muçulmanos dali, ou pelo menos afastar, para eles terem espaço para o seu reino. Então, o Henrique de Borgonha passou a morar na região do condado portucalense, mas ainda era ligado ao rei de Leão e Castela. E ele viveu lá e tal, morreu, o filho dele assumiu. O filho dele era o Afonso Henriques. Quando Afonso Henriques assumiu, ele continuou combatendo os árabes para tirar os árabes muçulmanos dali, mas ele teve uma ideia. Que tal tornar esse condado portucalense um país em separado, um país livre, que não seja um país que tenha que obedecer a Leão e Castela? E ele começou a fazer isso, uma luta pela independência de Portugal. E ele conseguiu. Em 1139, que é no século XII, ele se tornou, o Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Ele formou Portugal. Por quê? Porque tornou independente do reino de Leão e Castela. Certo? Essa é a história de
Portugal. Como é que Portugal teve seu primeiro rei e como é que definiu suas fronteiras? Tanto Portugal quanto Espanha vão definir suas fronteiras brigando com os árabes, tá? Presta atenção nisso. Muito bem, agora a gente vai falar da Espanha. Como é que a Espanha definiu suas fronteiras e teve um rei ali? Aragão e Castela estavam lutando contra os árabes muçulmanos, porque eles estavam sempre por ali. E estavam dominando a região, eles tinham um reino ali muçulmano. Os burgueses ajudavam, os burgueses tinham interesse no comércio e os árabes atrapalhavam eles. Então, os burgueses ajudavam, tinha muitos portos movimentados ali, era importante para eles terem esse domínio dos portos, né? Afinal, eles queriam ter o país deles. E o que acontece? E uma coisa que ajudou a fortalecer os reinos ali foi que em 1469 aconteceu um casamento. Casamento de quem? De Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Eles eram de reinos diferentes, mas quando Fernando de Aragão casou com Isabel de Castela, eles juntaram os reinos, juntaram o território e juntaram as forças desses reinos para lutar contra quem? Contra os árabes muçulmanos que dominavam a região. E eles realmente fizeram uma luta bem grande e conseguiram expulsar os árabes. Isso foi quando eles conseguiram de fato expulsar os árabes e retomar Granada, que era o último lugar onde os árabes estavam ali na região, foi em 1492. Em 1492, então, os árabes se retiraram porque foram vencidos. Só que, sempre tem, né, na história, como até já teve um aluno que falou aí, os judeus também moravam nessa região. Mas os judeus, eles eram cientistas, médicos, eles eram pessoas que trabalhavam muito na sociedade, eram pessoas bastante importantes na sociedade. E os judeus, eles já vinham sendo perseguidos pela Inquisição. Fazia já 18 anos, antes de 1492, que eles já, desde 1474, eles já estavam sendo perseguidos pela Inquisição, porque um inquisidor muito famoso, Torquemada, foi lá para a Espanha, fez amizade com a rainha Isabel, e com a ajuda de Isabel, eles começaram a perseguir todos os judeus. Os judeus, então, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, eles tinham que se tornar católicos. Mas aí eles não podiam mais ler a Torá, eles não podiam mais orar a Deus do jeito que eles oravam, ao Deus de Israel. Eles tinham que ser igualzinhos os católicos. E isso eles não queriam. Então, eles começaram quando chegou 1492, disseram assim, ó, vocês têm, não lembro, acho que eram 4 meses. Vocês têm que sair todos aqui do país, ou vocês vão ser católicos. Mas, já nesses 18 anos, eles já tinham perseguido tantos judeus, 30 mil deles já tinham sido mortos pela Inquisição, fora os outros torturados. Então, eles converteram à força ao catolicismo alguns judeus e os outros foram expulsos. Eles saíram pela Europa, pelo Oriente Médio, e muitos deles foram para Portugal, porque Portugal aceitou eles. Portugal já era um país, né, separado. Eles vão para Portugal porque pensam, não, aqui a gente vai poder viver bem, né? Outro, gente, bem em 1492, o Colombo, que também era descendente de judeu, estava descobrindo a América. E aqui seria um lugar para que muitos judeus também procurassem vir para poder fugir da Inquisição que acontecia na Europa. E aí, aqueles judeus que foram para Portugal, então, eles começaram a viver ali, eles eram, como eu disse, importantes na sociedade, eram muito ricos também, colaboravam bastante nos reinos, tinha um judeu que era o médico do rei, então eles eram bastante importantes dentro da sociedade. Só que, com o passar do tempo, teve um rei de Portugal, chamado Dom Manuel, que resolveu se casar, pedir em casamento a filha de Isabel Fernando de Aragão e Isabel de Castela, aqueles reis católicos lá da Espanha. Aí eles disseram, tudo bem, você pode casar com ela, mas tem uma condição.
você tem que expulsar todos os judeus de Portugal. Olha a condição para o casamento. Ele não estava muito afim de perder todos esses profissionais importantes. Eles também eram bastante ricos, pagavam impostos, ajudavam o reino. Então, ele prometeu navios para levar eles embora. E os judeus ficaram lá esperando os navios. E no dia marcado. E no dia marcado não veio navio nenhum. Eles viram só os navios passando lá longe. Por isso ficou aquela expressão, não sei se você já ouviu, ficaram a ver navios. Aí vieram os padres católicos e batizaram à força os judeus, para os judeus continuarem no país, só que agora sendo católicos, entendeu? Alguns deles conseguiram fugir, outros foram batizados à força, se tornaram católicos à força, certo? Então, essa é a história da formação de Portugal e de Espanha, bastante ligada à questão da guerra religiosa, a guerra contra os muçulmanos árabes que dominavam a região e depois os judeus que moravam na região, não dominavam, eles apenas moravam, contribuíam e que acabaram sendo expulsos ou convertidos à força ao catolicismo, certo? Por hoje é só. Uma boa semana para vocês.